Olá pessoal, Vitor da Excel Core e na aula de hoje nós vamos aprender sobre formatação condicional com o uso de formas. Se você viu nossa aula sobre índice CORRESP e ficou curioso para saber como, ao digitar um código de cliente nessa célula aqui, ele destacava aqui nessa coluna, então, por exemplo, eu digito aqui o código 440, 918, 394 e ele destaca aqui qual foi o código digitado nessa célula, ele destaca aqui nessa coluna, e também ao digitar o nome dessa coluna aqui, por exemplo, eu vou digitar o nome da coluna telefone, e ele também destaca tanto qual foi o nome da coluna digitado e também o cruzamento entre a linha do código de cliente digitado e a coluna digitada. Fica com a gente até o final da aula, ok? Primeiro passo, eu vou remover toda a formatação condicional que a gente já tem nessa tabela para que a gente possa fazer novamente. Eu vou vir aqui em formatação condicional, gerenciar regras e onde eu clico aqui mostrar regras de formatação para, aqui eu vou selecionar esta planilha. Então aqui eu consigo enxergar todas as regras que eu tenho aqui para essa planilha índice CORRESP. Então eu vou escolher essa regra, esta e esta. Dou um OK. Pronto, agora eu já não tenho mais nenhuma regra aqui vigente nessa planilha. Então a gente vai recriar essa regra. Primeiro passo, eu vou clicar aqui no primeiro código de cliente, o 130, vou clicar em formatação condicional, gerenciar regras e clicar em nova regra. Aqui eu tenho alguns tipos de regras que eu posso aplicar. Então, por exemplo, eu tenho aqui formatar todas as células com base em seus respectivos valores, eu posso formatar apenas células que contêm um valor específico, mas para essa aula a gente gostaria de usar esse último tipo aqui, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Eu vou clicar aqui e aqui eu tenho que digitar uma fórmula para satisfazer a condição que eu quero. O que eu quero? Eu quero que quando essa célula aqui, a D5, for igual a esta célula aqui, onde está o código de cliente, for iguais as duas, eu quero ter uma formatação diferente. Então eu venho aqui nessa setinha para cima e vou clicar aqui na D5. Perceba que aqui eu estou com o cifrão tanto na frente da coluna quanto na frente da linha. Isso significa que a referência está travada, é uma referência absoluta. E se eu quiser, por exemplo, aplicar essa formatação condicional para a linha de baixo aqui, para o próximo código, não vai funcionar, porque ainda vai estar se referindo à célula D5. Então, para isso, eu vou apertar F4 aqui, 3 vezes. Pronto. Agora, a referência está relativa. Ou seja, se eu quiser aplicar essa formatação condicional dessa célula D5 na célula D10, por exemplo, ela já vai vir automaticamente para cá, ela vai se referir a ela mesma. Então, eu dou um igual aqui. O que eu quero? Eu quero se a célula D5 for igual ao código de cliente nessa célula aqui, na K7, eu quero que tenha uma formatação diferente. Então, eu termino aqui e agora eu vou definir qual que é a formatação que eu quero diferente aqui. Clico aqui em formatar. Eu quero que a letra fique na cor vermelha e na borda eu quero vermelha também. Então, vou escolher vermelho aqui, clico aqui em contorno e aí perceba que aqui ele dá uma visualização de como vai ficar. Dou um OK, dou um OK e dou um aplicar. Perceba que não funcionou ainda. Então, eu não tenho nenhum código de cliente destacado aqui nesta coluna aqui de código de cliente. Por quê? Vamos ler aqui essa tabelinha. Então, eu tenho aqui ó, a regra, que está aplicada aqui nesta célula aqui na D5, igual a K7, qualquer formato, e aplica-se a qual? Aplica só se a célula D5, mas eu não quero, eu quero o intervalo todo aqui. Então, eu venho aqui, em vez de selecionar só a D5, eu vou selecionar todo o intervalo aqui agora. Termino aqui e dou um aplicar. Ó, perceba que agora já funcionou, destacou. Então vou digitar outro código de cliente aqui para testar. Eu vou copiar o código 461 aqui, vou colar aqui, pronto. Perceba que já destacou automaticamente o 461 aqui. Bom, agora nós queremos aplicar a mesma formatação condicional para o nosso cabeçalho. Então eu vou clicar aqui no primeiro item do cabeçalho, formatação condicional, gerenciar regras e nova regra. E eu quero usar uma fórmula para determinar a formatação condicional. Aqui eu vou digitar a fórmula, então eu clico aqui. Então, eu quero que esta célula aqui do primeiro item do cabeçalho, quando for igual a esta célula aqui que eu digito o nome do item do cabeçalho, forem iguais, eu quero uma formatação diferente. Perceba que aqui, esta célula aqui está com referência absoluta.
Eu não quero, porque eu quero que quando eu aplicar esta regra de formatação aqui para o próximo item do nosso cabeçalho, também seja válida. Então eu tenho que tirar o cifrão aqui e aqui. Então agora a referência está absoluta, então ela se refere a ela mesma. Então quando eu clicar aqui, vai se referir a esse item do cabeçalho e assim por diante. Finalizo aqui e escolho qual que é a formatação que eu quero. Vou colocar a borda vermelha e na fonte eu também vou escolher uma fonte vermelha. Então ok, ok. E aqui agora eu tenho que escolher em qual intervalo essa regra se aplica. É no nosso cabeçalho inteiro, certo? Então clico aqui, escolho o cabeçalho inteiro, finalizo aqui, dou um aplicar. Ó, já funcionou. Então, se eu trocar aqui, por exemplo, o nome da coluna, vou colocar o F, ele já troca a seleção aqui. Agora, nós vamos criar nossa última regra, que é para que quando este código de cliente for selecionado aqui e esta coluna for selecionada aqui, eu traga qual que é o resultado do cruzamento entre as duas. Então, eu vou pegar aqui uma célula como exemplo. Vou pegar essa aqui já do cruzamento. Vou vir aqui em formatação condicional, gerenciar regras, nova regra e usar forma. Clicar aqui e aí a gente vai começar a nossa regrinha aqui. Agora eu vou introduzir aqui uma nova função, que é a função e. Para quando eu tenho mais de uma condição, eu tenho que usar essa função aqui. Eu vou abrir parênteses. E aí, quais são as duas condições? Eu quero que quando o código de cliente referente a essa célula aqui seja igual ao que está selecionado aqui, ou seja, para que quando este código de cliente aqui for igual a este, e qual que é a segunda condição? Agora eu tenho que apertar ponto e vírgula. A segunda condição é quando este nome de coluna for igual ao nome de coluna digitado aqui, aí sim eu quero que esta célula aqui tenha uma formatação diferente. Aqui a gente tem que tomar alguns cuidados. Quais são os cuidados? Quanto às referências. O que eu quero que aconteça quando eu aplicar essa regra aqui na linha de baixo, por exemplo, nessa aqui? Eu quero que a referência referente ao código do cliente também venha aqui para baixo, certo? Mas quando eu pegar esta referência aqui e quiser aplicar nesta célula aqui, eu quero que continue com o mesmo código de cliente. Para que isso aconteça, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que deixar a referência do código de cliente se movimentar ao longo das linhas, mas não ao longo das colunas. Na coluna tem que ser travado. E, no caso do nosso exemplo aqui, o código de cliente está aqui, né, na célula D14. Então, como que eu tenho que deixar aqui? Eu tenho que deixar livre nas linhas. Então, eu vou apagar o cifrão que fica na frente da referência das linhas. Então, vai ficar aqui, o cifrão D14, ou seja, eu estou travado na coluna, mas não nas linhas. Isso significa que, ao aplicar essa formatação condicional na diagonal aqui, por exemplo, nesse telefone aqui, a linha vai vir para baixo, mas a coluna vai continuar nesta referência aqui. A mesma coisa vale para nosso cabeçalho. O que eu quero que aconteça? Quando eu aplicar a formatação condicional aqui nessas outras células aqui, eu quero que o cabeçalho também se movimente. Eu quero referenciar este cabeçalho aqui, por exemplo. Mas, quando eu descer com essa referência aqui e aplicar essa formatação condicional nas linhas aqui de baixo, eu quero que continue aqui nesta coluna aqui. Eu não quero que ela se movimente aqui para baixo. Como que eu faço isso? Eu travo aqui apenas na linha. Então, por exemplo, as colunas vão poder se movimentar junto com a referência, mas eu não vou deixar se movimentar as linhas. Eu não quero que o cabeçalho desça. O cabeçalho vai estar sempre aqui na linha 4. Então, eu faço essa referência aqui, cifrão apenas na frente da linha para o cabeçalho e cifrão apenas na frente da coluna para o código de cliente. Então, finalizo aqui e qual que é a formatação condicional que eu quero. Vou escolher aqui também de novo, vermelhinho, para a cor da letra, e a borda também vermelhinha. Dou um contorno, dou um OK e OK. Agora, para onde essa regra se aplica? Eu quero aplicar essa regra em todo aqui esse intervalo aqui, que não é o código do cliente e também não é o cabeçalho. Dou um OK e aplicar. Dou um OK. Prontinho, pessoal. Aqui, ó, já consigo ter esse cruzamento aqui. Então vamos trocar aqui o nome da coluna, por exemplo, para testar.
colocar aqui agora a coluna data última compra. Ó, perceba que já está funcionando. Já tanto quando eu encontro aqui a coluna com a linha do código do cliente, já fica destacado. Então na aula de hoje era isso, pessoal. Se você gostou da aula, deixe seu like, se inscreva aqui no canal para ver mais vídeos sobre Excel, sobre mais funções que a gente vai disponibilizando aqui. E qualquer dúvida pode deixar aqui no comentário. E por hoje é isso. Um abraço.